E esse é o nosso primeiro longa-metragem dirigido, né? A gente, não sei o que falar, engraçado sem mediador, assim, mas tá só falando um pouco sobre o processo. É um filme que surge em 2013, então a gente gravou esse filme há 3 anos atrás. É muito curioso, assim, que ele fez isso pela primeira vez em 2015, no início do ano passado, na Mostra Tiradentes, e ele já representava tudo que a gente filmou, assim, é algo que foi feito em 2013, então é um pensamento muito anterior, assim, de cinema e de uma série de coisas. Mas é um filme que surge primeiramente da vontade de fazer um filme juntos, assim. A gente sempre trabalhava juntos, a gente está sempre nas mesmas equipes, mas a gente nunca tinha dirigido junto. Nunca tinha proposto algo juntos, assim. Eu e o Vitor a gente já tinha feito dirigido juntos, mas os 6 não. E surge então a vontade de fazer esse filme. No momento que a gente pensa, tá, vamos fazer um filme, a gente começa a se questionar, então, primeiro, que tipo de produção a gente quer fazer, que tipo de cinema a gente quer propor, e sobre o que a gente está querendo falar, assim. E eu lembro muito, a gente releu os e-mails quando a gente foi para Tiradentes, que a gente estava trocando muito e-mail, o Vitor estava na França, a Lu estava na França, a Tia estava na França, eu e o Rodrigo e o Breno estavam aqui em Fortaleza, então era tudo por e-mail e Skype. E uma coisa que a primeira coisa que a gente falou foi, tá, é um filme coletivo, mas que tipo de coletividade é essa que a gente está querendo trabalhar? E a gente decidiu, entre a gente, isso foi muito curioso, foi muito unânime, que não seria um filme que seria como Paris Eu Te Amo, Nova York Eu Te Amo, em que todos fariam suas partes separadas e depois juntariam, na verdade sendo uma grande coletânea de curtas, assim. A gente queria que, ao máximo possível, o filme fosse uma obra só. E dentro disso a gente foi tentando entender o que é que interessava a gente a partir dessa lógica dos contos eróticos, né? Qual é a estrutura e como é que a gente pode pensar isso. E o que a gente foi descobrindo é que, na verdade, interessava a gente discutir a questão do desejo, a questão não necessariamente do erótico, do erotismo, enfim, mas do desejo, do corpo, e principalmente de como é que você produz imagens disso, assim, né? De como é que você produz um filme a partir disso e que sensações você pode construir a partir disso. E seguindo esse pensamento, a gente propôs o nosso processo, que seria um processo o máximo coletivo que a gente pudesse. Então, todos nós escrevemos uma história, escrevemos uma ideia e trocávamos entre todos, e todos opinavam na ideia de todos, e depois a gente ia assim nesse processo até chegar no roteiro, onde todo mundo, de algum modo, interferiu na criação de todo mundo, assim. E dentro disso, a gente também tentou propor essa questão de coletividade até agora, assim, tanto que estamos quase todos os diretores aqui. A gente teve a mesma equipe, também isso é algo que é muito importante para a gente. A mesma pessoa fotografou, as mesmas pessoas, né, fotografaram todos os segmentos, as mesmas pessoas fizeram som de todos os segmentos, a gente teve os mesmos diretores de arte, quase os mesmos figurantes, até porque a maioria era a gente mesmo. Só, claro, os atores, né, que obviamente faziam parte de cada perfil de cada um dos personagens. Mas, ao mesmo tempo, a gente também fez um casting de um filme só. E a partir de ver essas pessoas, a gente foi entendendo onde é que elas poderiam também entrar. Podia ser que uma pessoa te gostasse, mas não servisse num segmento específico, mas todo mundo discutia e falava, mas pode ser que seja bom para esse outro lugar. E algo muito importante também para a construção do filme foi que a gente só teve um montador. O Guto Parente montou o filme, a gente passou 2 anos montando o filme, e era muito árduo porque a gente queria muito que tivessem sempre os 6 e o Guto, né? Então 7 pessoas numa sala, na frente do computador, opinando e tudo mais. Então quem monta sozinho já sabe como demora, imagina com 7 pessoas que discutiam o tempo todo, cada corte milimétrico. Então o filme, a gente pode conversar mais quando vocês vou passar a palavra pro pessoal, mas só para a gente fazer esse breve, para a gente também não se alongar muito. O filme ele parte da vontade de nós 6 de fazer algo juntos que não necessariamente fosse algo de desejos de pessoas individuais, mas que tivesse uma mescla entre como fazer um filme em conjunto, como fazer um filme coletivo, mas que ao mesmo tempo respeitasse a ideia de cinema de cada um de nós 6, que somos
6 amigos que com certeza repartem referências, mas que cada um tem um modo de filmar, um modo de pensar o cinema muito próprio, mas como encaixar isso em um filme só? Como fazer isso de um filme só? Porque isso não é uma sessão de curtas, né? Porque é que isso é uma longa-metragem? Então eu acho que isso era uma questão que acompanhava a gente até o momento que a gente exibiu o filme pela primeira vez, que a gente não sabia, enfim, como as pessoas iam necessariamente reagir ao que a gente tinha proposto. De frisar que a gente, na verdade, não tinha uma ideia pré-definida de como ia ser esse processo, né? A gente foi descobrindo aos poucos, inclusive, essa ideia de autoria. Assim, a gente sempre soube que os seis iriam assinar, né, da mesma forma, a direção e a autoria do filme, mas como isso ia se dar na prática era algo que a gente não tinha muita ideia. Assim. E o que eu acho muito importante é que a gente conseguiu encontrar uma forma de fazer isso sem matar as individualidades de cada um também. Assim. Então, por exemplo, no set, existe um diretor, né, oficial de cada segmento, mas ele sempre estava acompanhado dos outros 5 diretores que estavam ali em set, que estavam ali opinando também, que estavam ali tentando entender aquela ideia de cinema e contribuir para ela. Né? Tem assistente de direção lá no time. E nós somos os próprios assistentes de direção do outro também, que eu acho que ajudou muito. Então, realmente, essa coisa de ser a mesma equipe em todos os segmentos, de fato, ela é muito verdadeira. Você só mudava, de fato, a direção principal. Né? E na montagem, isso se dissolveu completamente. Não existia mais o segmento do Vitor, o segmento da Luciana, o segmento do Samuel. Todo o segmento era de todo mundo. Assim. Então, todas essas decisões, essas ideias que a gente tinha de montagem, dizia respeito a todo mundo. Assim. Inclusive, se os 5 quisessem alguma coisa e o diretor do segmento não quisesse, o diretor do segmento não faz. Não existia, Né? Tem algumas vezes. Ele era muito bem convencido. Eu acho A gente foi muito, a gente foi muito na época da escrita dos roteiros, a gente escreveu o argumento, cada um, e mandava um para o outro, e a gente fazia considerações sobre o que achava, o que podia desenvolver mais, ou o que podia ter, o que não podia ter. E aí nessa época que a gente estava escrevendo cada um argumento e mandando para os outros, a gente também fazia uma coisa de 3 nós estávamos na França, que era nós 3, e os outros 3 estavam aqui em Fortaleza. Então a gente fazia assim de cada um ver 2 filmes, toda quarta-feira, toda quinta a gente se encontrava e discutia os 2 filmes que um de nós tinha falado para ver, e era referência para os segmentos, assim. E aí, sei lá, foi desde... Teve tudo. Mas tipo, Tinto Brás tinha uns 3 segmentos que flertavam mais com Tinto Brás e outros que flertavam mais com... Por isso que a gente pensou no Mil e Noites, que essa coisa do filme ser coletivo não, desculpa, ser várias histórias, mas que a gente não sabe muito bem quando uma história começa ou outra termina. Assim. Claro que fica óbvio quando corta, quando muda, mas por alguns segundos poderia ser que o telefonema do Jorge fosse pro cara que está se pegando na árvore. Assim. A gente queria jogar um pouco com isso, de você não ter exatamente saber onde é que começa uma história e onde termina a outra, assim. Ou se tudo se passa ao mesmo tempo. Claro, abrir um pouco para essa interpretação do próprio espectador. E o Pasolini, nas Mil e Uma Noites, enfim, na toda a trilogia da vida, na verdade, né, Mil e Uma Noites, Contos de Canterbury, enfim, ele trabalha com várias histórias e ele corta simplesmente de uma para outra, assim. Você não sabe quando é que está começando uma terminando a outra. E é muito interessante isso. Isso que a gente está falando foi muito fundamental, porque o que ia acontecer é que a gente tinha que se convencer também um ao outro, assim, tanto que convencer um ao outro sobre a sua história, mas como também você tinha que apresentar o seu universo cinematográfico para que, por exemplo, que a Tice pudesse entender, visualizar o que eu estou propondo, né? Então, toda semana, cada um propunha 2 filmes, assim. E teve coisas muito loucas, teve desde, por exemplo, Vereda Tropical, do Joaquim Pérez de Andrade. Porque a gente também tinha isso de ver vários filmes que o Samuca está falando do Pasolini, teve também o Tóquio, teve assim, vários filmes de pornô chanchado que era isso, Sim. tipo, várias histórias que a gente viu. Tem... Como filme internacional como Tóquio também são 3 segmentos sobre a cidade de Tóquio, que a gente pensava no filme como um todo, por essa coisa de ser várias histórias, e às vezes pelo assunto também. Aí na pornô chanchada, a gente encontrou vários filmes que tinham isso, que eram histórias, eram contos eróticos, e que eram vários autores diferentes, assim. Tem As Safadas também, né? Que é Carlão. Pornô, tem o pornô, tinha uns filmes do Davi Cardoso, né? Tinha uns bem ruins, assim, mas tinha uns bem legais também. Mas a gente... Mas, por exemplo, o próprio Vereda Tropical, os outros segmentos, assim,
A gente viu um filme Tropical que era uma pequena história da mulher, do cara na melancia. É um cara que transa com melancia, assim. É muito, muito bom o filme, na verdade. Mas, de alguma maneira, eu acho que os filmes, as referências, elas traçavam tanto um perfil de mise-en-scène, assim, de o que é que interessava. Então, por exemplo, o segmento que eu propus, a gente viu o Hong Sang-soo, viu o Jean Renoir, Não, mas eles vão ter que descobrir. Por exemplo... Tinha referência compartilhada também, às vezes um de nós, tipo o Tinto Brás, eu acho que fui eu que falei na época, e de repente virou... O Breno também. Tipo, 3 de nós começamos a pegar cenas dos filmes, era legal essa coisa de... começava a ser meio híbrido, assim. Eu acho que a gente mas a gente viu muita coisa, assim. Era importante que a gente, de alguma maneira, também compartilhasse nossa visão. A gente conversava muito, então a gente... tanto uma visão de cinema, mas também visão de mundo, assim, porque até a gente ficava se botando em xeque também, assim, uma série de coisas. Por que é que você quer falar isso, assim, tem certeza? Por onde é que você está querendo construir, né? Então acho que esse foi um processo também muito importante de maturação do filme, porque foi um processo muito rápido também, se você for pensar, para filmar, né? A gente conversou em janeiro, foi na verdade botar a mão na massa mesmo em março, para filmar em agosto, assim, então foi muito importante que a gente tivesse esse intensivo de maturação, assim, e claro que a gente foi maturando na montagem, né, que foi também quando o filme ele ganhou mais formas. Mas só a cena da árvore, só no primeiro segmento, que foi espaço público de fato, assim, no meio da rua mesmo, assim. Mas é um canto ainda, tipo, uma garagem, era meio assim, recuado. Por exemplo, vai falar essa frase maravilhosa. Não, por exemplo, a orgia final, né, foi feito dentro do estúdio da UFC. Então, assim, vocês podem dar boas utilidades pro estúdio também, tá? Fica só a dica. Não precisa nem Na filmar. piscina era na piscina, era no cantinho, num jardim. Era ao vivo, mas era dentro da residência. O segundo segmento É, foi no no terraço, que que tinha autorização. que tinha autorização do sítio para filmar no terraço, né? A gente falou, vamos fazer o equipamento que a gente usou era todo dos nossos fotógrafos, assim, tipo, eles estavam colocando o equipamento deles, então a gente tinha que ter algum tipo de, sei lá, cuidado. Sim. A Segmento Final é um filme que acho que ele começa muito, é interessante que ele começa a ter uma coisa muito realista no começo, assim, e aos poucos ele vai enlouquecendo, assim. E o final, ele é como se, no final, o que sobra, assim, vamos dizer, depois dessa explosão toda, assim, é corpo, sangue, suor, sexo, né? São coisas, tipo, que não tem mais parede, né? Não tem mais nada, assim. E eu acho que pra gente acabou sendo muito importante pro final do filme, e de alguma maneira ele vir como esse grupo, esse corpo de gente, assim, e que de alguma maneira fosse uma coisa bem meio alegórica, mas que tem sangue, sabe? Tem coisas que são, tipo, reais, assim, né? Que são coisas que realmente fluem na gente, assim. Então eu acho que é uma imagem que acaba sendo muito forte, assim. De referência, a gente não tinha referência nenhuma, assim, pelo que eu lembro, pelo menos. Não, eu acho que tem uma coisa no cinema do Tinto Brás que interessava muito para esse segmento, que, como é que chama todas as mulheres, como é que chama o filme? All Ladies Do It. All Ladies Do It, né? Todas as mulheres do Tinto Brás, que é um filme que é sobre um casal e o cara adora, quando eles estão trepando, o cara adora ouvir a mulher falando que ela traiu ele, que ela estava trepando com o chefe dela, ou que ela estava dando para um cara na festa. Ele adora, na hora que eles estão trepando, que ela cria essas fantasias. E uma vez que ele sabe que as fantasias às vezes são reais ou se elas não são reais de fato, existe uma marca, assim, tem um pé na realidade. De fato teve um cara na festa dele em cima dela, não necessariamente eles treparam como ela falou, mas o cara existiu. Ele entra em crise, eles acabam e tal, e fica nisso, no final do filme eles conseguem ficar juntos. Então, assim, esse filme, por exemplo, ele fala dessa coisa da posse, da dor e desse encontro com o outro, e de como o desejo e paixão é dor também. Então, eu acho que nesse segmento, essa coisa do sangue, eu acho que também fala sobre esse lugar da dor, do afeto e do sexo com afeto com dor, então a falta do afeto, assim, eu acho que o sangue representa essa dor. Tem uma coisa também que, às vezes, né, as pessoas
assistem o filme dizem coisas muito legais sobre o filme que às vezes a gente até não tinha imaginado. E teve uma das críticas que fizeram do filme lá em Tiradentes, quando ele estreou, foi que esse segmento final ele culminava na morte, que é o último dos gozos, talvez, né? Como a morte, que não teria outro lugar para ir que senão a morte, depois de todo esse trajeto. E aí eu acho que a princípio, talvez a gente não tivesse pensado nisso, ou talvez tivesse, né? Mas não tão claramente, mas eu quando li essa crítica, poxa, é verdade. E era importante esse ápice no final do filme pra gente, assim, foi a ordem cronológica dos segmentos foi pensada e pra gente sempre pareceu coerente que esse último segmento fosse esse último segmento, porque ele culminava com a morte mesmo, né? Que é o que vem do sangue, enfim, de toda a alegoria que é criada naquela cena. Mas não é... Assim, em termos não é uma leitura... Eu acho a leitura muito boa, estou dizendo que nem sempre esse segmento foi o último. Não, mas ele, depois que entrou como o último, ficou lá. Porque estamos falando em termos de estrutura, como é que a gente não pensou nada muito cartesiano, assim, a gente apostou em ordens e foi experimentando, assim. E o que importava pra gente não era necessariamente uma construção narrativa, assim, mas era uma dramaturgia a partir de como é que a gente sai de qual é o sentimento, a sensação que você sai de um segmento e como é que você entra no outro, assim. E não como construir histórias em paralelo, algo assim, como construir um sentido muito nítido, mas de como é que você sai de uma história e vai para outra, assim. Então, pensando assim, a gente se pergunta até o que pode vir depois desse último segmento, o que é que pode vir depois disso, assim, nada. Nada, não tem como ver, não tem o preto depois. Então, é um pouco também, acho que dentro desse lugar, quase que esse ápice que explode mesmo e o filme, enfim, ele fica com a gente reverberando, enfim, negativamente ou positivamente, mas de algum modo continua, assim. Eu acho que o Animal acho que foi um filme de transição legal, assim, pra gente, porque ele é um longa, né? Ele teve uma duração de 7 de longa, assim, realmente foi um mês de gravação. E é muito complicado, né? Você parar um mês da sua vida, assim, a gente não estava acostumado a isso. Mas ao mesmo tempo, eu digo que foi um bom filme de transição porque cada um de nós estava à frente, principalmente, de um segmento, né? Então, eu acho que isso ajudou um pouco a gente a se organizar mesmo mentalmente, assim, tipo, calma, eu tenho que dar conta desse, mas eu também tenho que dar conta dos outros, mas num outro lugar. E aí eu acho que isso ajudava um pouco essa dinâmica que a gente encontrou de ir se ajudando e de ir criando ali. Agora, para mim, eu acho que teve uma coisa também, que é isso, né? O Animal, como são 6 segmentos, tem algo que vai mudando nesses 6 segmentos, que eu acho que é diferente de um curta. O curta tá lá, você grava em 3, 4 dias, pronto, morreu. Isso não, isso a gente tinha que estar o tempo inteiro pensando sobre o filme que a gente estava fazendo, porque a chave mudava. Então é isso, a gente gravou o primeiro segmento. Como é que a gente vai gravar o segundo para não ficar... a cena de sexo do segundo não ficar que nem a cena de sexo do primeiro. Então, o tempo inteiro a gente tinha que estar problematizando o que a gente estava fazendo, porque existia um risco muito grande desses segmentos simplesmente, no fim das contas, não funcionarem juntos, sabe? E, para além do orçamento e tal, que acho que vocês podem até falar melhor, acho que tem essa coisa do processo criativo que eu acho que foi uma experiência diferente também. Eu acho que também a coisa da equipe, né? Assim, a gente... Foi diferença pra gente, acho que foi o primeiro crowdfunding, né, que a gente fez. Foi. Falei? Não falei isso, lembrou? Acho que teve uma diferença de produção também, que foi a primeira vez que a gente apostou nessa financiamento coletivo para arrecadar uma grana mínima para começar a produzir, assim. Porque senão não daria, né? A gente teve muita sorte, na verdade, porque a gente conseguiu montar uma equipe incrível e conseguiu atores incríveis e todos eles toparam fazer um filme de graça, assim. A gente não teve essa despesa, né, de, infelizmente, contribuir com as pessoas que estavam trabalhando no filme. Mas, em termos logísticos, não é tão diferente de um curta-metragem. A diferença é que foi mais tempo, foi um pouco mais cansativo e a gente teve que fazer o crowdfunding para poder arrecadar fundos para a gente alimentar as pessoas do set, comprar figurino, o episódio, né, dos 15 anos, era tudo figurino de brechó, porque tinha que ser figurino antigo, e tinha toda a coisa da festa, que a gente precisava comprar aquele material. Então, esse dia VHS mesmo, né? É VHS mesmo. E aí
aí tudo isso a gente teve que viabilizar com algum recurso, né? Se a gente fosse tirar do nosso bolso, a gente não tinha na época. Então, o crowdfunding ajudou nessa questão logística, mas ao mesmo tempo sem a ajuda das pessoas, de colocar seus próprios carros, de oferecer suas câmeras, de emprestar figurino, as locações foram todas feitas assim, um grupo, locação do namorado da irmã, da tia, da avó, e da UFC e tal, que a gente foi tentando se articular assim, dentro da possibilidade que o filme proporcionava. Eu também, só vale a pena falar, acho que a escolha do crowdfunding pra gente foi muito porque a gente queria fazer logo o filme assim também. Então a gente chegou nessa... E assim, o crowdfunding era assim, foi 6 mil reais. Não era nada, assim. Foi estudado para pagar a alimentação, as coisas de arte e tudo. Mas eu acho que o que é mais difícil desse filme, que é diferente de um roteiro só, é que você tá, na verdade você tem que estar sempre, é quase como se fosse uma série de televisão, assim, porque você tem que estar sempre, tipo, tá filmando aqui, enquanto tá produzindo algo totalmente diferente para filmar daqui a 2 dias. Então a gente sempre filmava, a gente tinha uns 3 dias mais ou menos para cada episódio, e tinha um tempo de intervalo, claramente era folga, mas era para produzir um, produzir o outro, assim, e já ia filmando, assim. É tanto que a gente percebeu que a gente precisava ter uma pausa, ter mais ou menos uma semana para... 3 dias. Foi 3 dias, né? Porque a gente filmou 3. Um dia e outro? Não, a gente filmou 3, aí parou os 3 dias, porque quem filmou antes estava conseguindo, por exemplo, já ter ensaiado uma série de outras coisas. Quem estava filmando depois, como era mais na frente, acabava, durante a filmagem já ficava mais difícil de você, porque estava todo mundo imerso no filme. Então, a gente se deu, por exemplo, uma pausa para poder preparar. Foi verdade. Sim, os 3 primeiros a gente filmava 3 dias, folgava um, filmava 3 dias, folgava um. Exatamente. Aí deu uma os pausa. 3 primeiros, a gente teve os 3 dias. Uma pausazinha. Mas eu achei interessante uma coisa que tu perguntou, que eu fiquei pensando aqui agora, que eu e a Lu, a gente fez a produção do Doce Amianto juntas. E, não sei se vocês já viram o Doce Amianto, mas é um filme, foi feito desse jeito também, assim, uma equipe muito pequena, com amigos e tal, mas a gente fez com uma grana de um curta, que tinha ganhado na Secult4, e era tipo assim, 18 mil, só recebeu 12, enfim, foi feito mais ou menos um filme com 12, 13 mil. E é muito diferente do Emocionado. Assim, o filme O Emocionado é de fato um filme de aluno, assim, a gente estava nesse lugar também de se juntar, o modo como a gente se juntou, eu acho que era muito mais nesse lugar que ela está falando do filme, de ser orçamento de gente que está saindo da faculdade ou está na faculdade, do que o Amianto, apesar de o orçamento ser bem parecido em algum lugar, mas a lógica interna, tanto da equipe quanto da gente, era mais um filme de faculdade. Ele é mais aberto à experiência, assim mesmo, né? Sente um vigor meio... Eu acho que é diferente acho que essa própria coisa de sermos vários, talvez os colegas quase todos também, né? Esse era o primeiro longa dos 2 fotógrafos como fotógrafos de longa. Era o primeiro longa para quase toda a equipe, né? Acho que todo mundo. Foi o primeiro longa. A arte também. A produção foi. Hã? A produção foi o primeiro longa, eu acho que isso é muito importante. Foi o Amianto que eu e a Lu tínhamos feito, eu acho que todo mundo. Até para as outras, acho que para todo mundo. Fortaleza tem muito bom ator, mais do que os que a gente já conhece. Na época da imagem fez 80 casts com 80 pessoas diferentes. E é uma coisa que a gente escuta muito quando a gente foi para os debates, em Tiradentes SP, falarem, tem muito autor que a gente nunca viu e que são bons, é uma coisa foi muito foda, assim, pra gente perceber isso. Eu acho que isso mexe com todos os outros nossos projetos depois. E boa parte dos atores que a gente botou no Animal, que trabalharam no Animal, a gente não conhecia antes. Então foi legal, porque a gente encontrou os personagens dentro do casting com pessoas que a gente nunca tinha visto. E aí foi massa isso, né? Porque o perfil foi bem que foi. Quando a gente estava pensando já no projeto, existiam algumas pessoas que a gente queria trabalhar, mas tinham muita gente, né? Tinha muitos personagens que a gente não conseguia pensar, não conseguia identificar. Então quando a gente abriu o casting colocando as características de todos os personagens, assim, a chamada foi a mais geral. A chamada foi geral, assim, foi de pessoas, todo mundo ficado de 15 a 70 anos, assim. E foi só um dia, mais uns outros 2 dias separados, não sei, uns 3 dias, não foi? 2 dias de casting oficiais. Então, a gente recebeu muita gente, assim.
E a gente também está tentando fazer um casting que, de algum modo, fizesse com que a gente aprendesse. Acho que a gente aprendeu muito no casting, assim, aprendeu muito pro filme mesmo. Assim. Acho que o filme ele cresceu muito porque a gente conversava com os atores. Era um casting muito mais de conversa, assim, muito mais para entender a presença, para entender como a pessoa, se a pessoa tem alguma questão, né, com o corpo, com nudez, assim, como ela se mexe. A gente pedia para cada um contar uma história erótica. A gente pedia, enfim, tem toda uma metodologia que a gente foi roubando de algum lugar. Do Brissot. Brissot, a gente nem falou da referência. Verdade. A referência que foi pra gente foi o Brissot, que é um cineasta francês muito, muito foda, que fez enfim, como é que é? Noite Branca, Noite Exterminador. Coisas Secretas. Também não vejo com sua avó, os filmes, mas são muito bons. E esse casting, toda a questão era que fosse um casting pouco burocrático também. Foi muita gente, foi tipo umas 80 pessoas, assim. Então a gente passou o dia inteiro trancado na mesma sala que a gente fez a orgia, fazendo casting. E foi muito legal a experiência porque a gente conversou com os atores, a gente foi compreendendo uma série de questões, a gente conheceu pessoas, teve gente que a gente não pôde botar no filme, mas que a gente gostava muito, porque enfim, não cabia. Mas foi muito interessante para encontrar esses novos rostos, assim. Eu acho que agora é isso, tá rolando casting de outros filmes agora, sabe? A gente com novas produções, dependendo do tamanho do casting, claro, a gente tá fazendo casting, assim, porque a gente sabe que tem muita gente aí, muita gente boa, assim. E eu acho que é esse espaço de troca mesmo, né? Assim, mas o casting é muito difícil, assim. Acho que ninguém aqui tinha experiência com casting, pelo menos desse tamanho, assim. E algo que é muito difícil, a gente tende muito a fazer, tem muita vontade de fazer, mas a gente tem que ser muito respeitoso, assim, sabe? Os atores, as atrizes, enfim, estão se dispondo aí, sabe? A gente tem que entender que a gente não está usando eles, assim, sabe? Eles não são uma ferramenta, sabe? A gente tem que lidar com eles como são seres humanos e eles estão se expondo muito mais do que você, assim. Não, e é muito bom porque a contribuição do ator, né, ela é muito relevante. Eu lembro que no episódio que eu dirigi, a Priscila, ela fez a personagem adquirir tons que eu não tinha imaginado até então. Então isso trouxe muita profundidade para o próprio personagem. Então essa relação que se estabelece entre diretor e ator, eu acho que ela é fundamental. Porque ela tem que ser uma relação de confiança para poder você conseguir que o ator traga aquilo que você precisa, mas não só, que traga mais. E ao mesmo tempo que você consiga levar de volta, né? Que ele se sinta contemplado com o filme também. Então eu acho que é uma das relações mais ricas, assim, eu acho, dentro do fazer de um filme. Porque você consegue criar, aprofundar ainda mais coisas que você não tinha nem pensado. Assim. Eu lembrei agora que era uma coisa que, logo no primeiro que a gente filmou, era muito triste se despedir dos atores. Eles ficavam 3 dias com a gente. Eu lembro que no primeiro que a gente filmou, eu fiquei, caramba, a gente vai continuar filmando mais 27 dias e essas pessoas não vão estar mais com a gente. E era muito doido, então uma troca muito forte, visceral, assim. O primeiro foi o primeiro segmento, que foi do filme também, que é o Bill e o Kardec. E a gente ficou, caramba, tchau. É muito doido esse envolvimento que rola. Eu ia até comentar um pouco isso que até a Lu falou também, de como esses atores eles contribuem tanto, né? No caso do primeiro segmento, eu acho que foi muito isso também, assim, de como esse roteiro, né, essa estrutura narrativa, assim, ela estava ali preparada, esperando corpos reais, esperando rostos reais, e como a partir dessa chegada eles vão, de alguma forma, é um jogo que se estabelece, né? A gente vai lá e cutuca, eles vão lá e devolvem, e como um filme ele vai se criando a partir, basicamente, daí também, tipo, essas tensões que existem nas cenas, né? A roupagem que você dá para cada personagem. Claro que tinham segmentos um pouco mais abertos, um pouco mais fechados em relação a isso, mas assim, de uma forma geral era muito transformador quando o ator chegava, né? Assim, quando se começavam os ensaios, aí você começava a ver ali uma série de coisas que você tinha pensado, tipo, pô, nada a ver, cara. Funcionando, exatamente, sabe? Porque essa pessoa que de corpo físico está ali trazendo pra gente, né? Ou que ela pode trazer, onde a gente pode chegar a partir de ensaios e tal, às vezes a gente não consegue prever em roteiro, a gente não consegue prever em pensamento, né? Só a imagem, assim, só esse encontro com câmera e ator e um espaço específico
é que você constrói coisas que o roteiro nem consegue prever. Então, acho que, pelo menos para mim, foi uma experiência também muito de confiar um pouco mais, sabe, assim, nesses encontros e no que isso pode construir, inclusive de narrativa mesmo. Assim. Coisas que, às vezes, você fica pensando sozinho que não alcança. O título foi... Não, eu vou falar só nele, depois eu falo do título. Essa mulher fala do título. O título foi muito difícil, porque a gente tinha um grupo chamado Eróticos. Aí a gente não queria que o nome fosse Eróticos. Eróticos, né? Isso nunca foi cogitado, né? Aí ficou nesse negócio, erótico, não erótico, não sei o quê. Mas a gente ficava tesão. Mas a gente... Tesão. Aí, mas aí a gente não gosta, não era ainda, não estava convencido. Aí surgiu uma ideia de ser um título um pouco mais aberto, que sugerisse, mas que não entregasse tanto filme, não sei o quê. Aí o Samuca sugeriu um texto do... Você estava muito em dúvida, aí quando eu tenho muita dúvida eu pego um livro meio aleatório, perto de mim, assim, aí pego, mentira, não é tão aleatório, mas a gente queria alguma coisa que fosse simbólico, não misterioso, mas que parecesse que é um símbolo que, tipo, enfim, que está falando de prazer, assim. E então, quando eu estava vendo o livro do Borges, que é o livro dos Seres Imaginários, vocês já leram, é um livro muito bom, que ele cataloga um monte de ser imaginário da literatura, assim. Aí tem um dos textos que é Um Animal Sonhado por Kafka. Aí tem Um Animal Sonhado por C.S. Lewis também. E nesse texto, é um texto do próprio Kafka, assim, porque o Borges tem todo um trabalho de também trabalhar com fragmentos, né? E o filme era todo trabalhado com fragmentos, mas isso foi coincidência. Então, o fragmento descrevia um bicho muito estranho, assim. Era um bicho que era meio pessoa, meio dragão, com a cauda, não sei o quê. E isso parecia muito com o nosso filme, assim, que era uma coisa só, mas uma coisa muito múltipla, assim. Aí tudo bem. E que poderia se encaixar em cada segmento também. Sim, exatamente. Eu convenci, aí tipo, comecei, mas aí só foi o começo. Porque aí era animal sonhado, é o animal sonhado, ou é um animal sonhado, né? No caso é um animal sonhado do Borges. Aí a gente passou muito tempo discutindo também, eu lembro, porque é uma questão de semântica, enfim, sei lá. E o que é que significa ser animal sonhado? O que é que significa ser o animal sonhado, né? Que no caso do filme é o animal sonhado, tem um artigo. Então parece uma coisa muito... A discussão foi bem mais parece muito pequena, foi muito longa, assim, demorou. Quando chegou Animal Sonhado, todo mundo... Eu acho que foi até o momento de botar os créditos. Acho que foi até o momento de botar os créditos. Foi mesmo. Acho que foi sim. Na época do crédito. Tenho certeza. Se é o animal Só os sonhado. desertores, porque na minha cabeça já estava fechado. Mas enfim, a gente decidiu por O Animal Sonhado, que pra gente era muito interessante que o título ele indicasse uma unidade, assim, algo que é única, né? Que não é de outros e nem Animal Sonhado, assim, que parece uma coisa muito aberta, mas uma coisa que fosse mais fechada, assim. Mas, enfim, veio daí. E um pouco da sonoridade também. E uma coisa só que eu lembrei, revendo o filme, o Cláudio Eduardo, que é o curador de Tiradentes, ele falava com a gente uma coisa que foi muito interessante. Que ele fala de como o sexo, ele é sempre, enfim, na vida é muito prazeroso, mas no sonho, né, na imaginação, ele é sempre muito mais prazeroso, assim, é sempre, porque no sonho não tem suor, né, não tem, enfim, cansaço. No sonho, não tem, é tudo muito, enfim, e de como o filme, ele trabalha numa chave de que os sexos mais prazerosos do filme, assim, pelo menos que as imagens são mais, talvez menos o primeiro segmento, são todos dentro de um lugar de imaginação, assim, de sonho. E isso é muito interessante, que tem um diálogo muito forte também com o filme, assim, de como também essa questão do prazer e do desejo também parte muito de uma imaginação, né? E claro, quando você encara com a realidade, né, tem outros fatores, outras questões. Transar no terraço, quase caindo no prédio, assim, deve ser muito, né? Mas, ao mesmo tempo, a imaginação que a menina tem da amiga transando com o namorado do cara é tipo uma cena que é super... Então, enfim, só uma leitura que fizeram que foi muito curiosa e que eu acho que tem muito a ver com o título também. Mas então, sobre o orçamento, a gente fez o crowdfunding, né, que foi R$6 mil, e fez uma festa, que conseguiu arrecadar mais de 2 mil. Então, o orçamento da produção foi R$8 mil. E aí, todo esse orçamento a gente usou para viabilizar arte, materiais e alimentação da equipe, e transporte também um pouco, HDs que a gente precisava para guardar as imagens, e aí depois no final a gente fez uma mixagem
que cada um desembolsou um valorzinho, que foi. Quanto foi a mensagem? 7 mil. Foi R$7.000. Eu acho que é importante falar. Na época eu cobrava. Antes da Aí foi crise, eu R$7.000 cobrava. na época. E aí a gente articulou com esse valor, e aí o resto. Pronto, foi esse valor. Aí outros serviços, tipo a montagem, correção de cor, a gente não foi cobrado, as pessoas foram parceiras. Então o orçamento que a gente teve com o filme foi esse. 8 mais 7, né? 15 mil. Mas a gente fez um cálculo na época do Tiradentes que se a gente tivesse pago todo mundo bonitinho e tal, todos os serviços, a gente teria gastado 800 mil, né? 836 mil. Se a gente tivesse de fato pago as pessoas, Então, né? isso baseado no tempo de gravação, no tempo que cada pessoa trabalhou. E assim. Mas não isso, exagerando em cachê, né? Pagando tipo o que a gente pagaria. Pagando Assim. normal. não exagerando, não, pagando o que Merece. E isso sem contar, o cálculo foi, por exemplo, pagando só a gasolina das pessoas, assim, sem alugar van, sem nada. Foi um cálculo em cima Foi feito. da produção real, se as pessoas tivessem cobrado da gente e não tivessem. Mas é um filme relativamente caro porque são muitos atores, né? É São uma muitas equipe locações relativamente também. grande. Eram muitas locações, foram muitos dias de filmagem, quase foi 20 A gente eram 6 diretores e dois fotógrafos, foi pra começar daí, assim. 3 na equipe de arte, um filme de época, porque eu dava Filme de época, sinceramente, muitas Não, e sem contar que, tipo, tem muita locação, é muito ruim, assim. Você tem deslocamento, você não tem como concentrar durante muito tempo de filmagem as cenas na locação só. Tipo, basicamente você tinha que ficar pulando, assim, claro, a sequência do prédio foi toda gravada no prédio, né? Mas, por exemplo, de um episódio para o outro você tinha que deslocar tudo, assim. Você não podia ter as coisas montadas, assim. Tipo, são lugares totalmente diferentes, em pontos da cidade totalmente diferentes também. Né? Então isso também encarece muito a produção. Também a Assim. gente usou uma câmera que ela é uma câmera ótima, mas é uma câmera que não é uma câmera de cinema, É 5D, é uma 5D. Então se a gente tivesse feito um filme com 5D, talvez a gente tivesse usado uma câmera 4, assim, sei lá, 2K, né? Sei lá, o que tem hoje, mas enfim, um equipamento melhor, iluminação, era só umas Era só lanterna chinesa. Não tinha Fresnel, não tinha nada, assim, eram umas lanternas chinesas, refletorzinho, coisa básica, assim. Abajur. Mas tem muito melhor do que fazer. Mas foi ótimo. É menos quente que o Fresnel, Melhor que é mais mesmo. importante. Fica mais, eu acho mais natural, na minha opinião. Então, não sei, assim, enfim. Ótimo. A gente tem uma noção mais ou menos, claro, cada segmento tem sua peculiaridade, né, de cor, assim, mas de algum modo a gente estava tentando trabalhar, atualmente as noturnas são muito mais pro azul, assim, se você pegar o segmento enfim, a pegação, claro que é mais azul aqui, mas a cena da festa, né? Qual mais azul? Mas azul tava O ótimo. segmento tinha um pensamento de arte diferenciado também, assim. Claro que era o mesmo diretor de arte, o mesmo fotógrafo, a gente pensava, mas eu lembro que, por exemplo, A gente tinha que evitar vermelho, né, que a gente tinha que evitar descobriu vermelho durante a por causa da produção. câmera. Mas no da academia tinha uma coisa com as cores, tinha que ser cores vivas, mais pra cima. No da casa de praia, já era outro de figurino, mais naturalista. Aí o da Abigail, que era a última, né? Também já era outra coisa, mais noturna, mais sombria e tal. Mas, só pra te dizer que no cinema, a paleta de cores é uma coisa entre o fotógrafo e a direção de arte. Que junto com o diretor, E também foi finalizada a cor, né? Tipo assim, a gente também não. As cores também não são mexidas. Assim, né? A gente pintou Tem parede. a vez que a gente pintou parede, Na tem conversa parede que não era daquela cor. Cobriu tomada, não tem tomada no filme. Então a gente vai brincando assim com o que pode. Se não tem dinheiro, né? Vamos brincar pelo menos, né? Não tem respondendo pra ninguém, né? Mas a gente tem que pensar isso, assim, eu acho que. Porque, por exemplo, era muito importante que a cena da festa no prédio fosse azul, assim. Era muito importante, porque combinava com o terraço, assim. Quando usa o terraço, assim, era fundamental, por exemplo. Você tem que pensar como é que você ilumina, a gente teve que tampar tudo de luz azul, com coisa azul e tal, teve uma trabalheira pra ter isso, assim. A cena da orgia também era importante que fosse um lugar. Também. Assim, a gente não queria que fosse um apartamento, por isso que a gente resolveu filmar no estúdio também, porque era pra ser uma coisa meio, não um lugar mesmo, era um lugar qualquer. Um lugar totalmente sem muita referência, assim. Sim. Quero te mandar essa viagem. Já.
Não mesmo. Fantasma, a gente chamava de fantasma. A gente chamava de fantasma. E ela de Abigail, se vocês quiserem referenciar. Não sei se quer falar mais alguma coisa. Já perguntaram pra gente se era real a VHS. O VHS a gente fez uma pesquisa no YouTube, viu várias faixas de 15 anos, e o Tis, diretor de arte, ele passou os outros 4 Ele que meses fez aquele Júlia, né? fazendo todos os materiais, ele pesquisou o que se usava nas faixas de 15 anos, tinha uns negocinhos de papel. Tinha tudo. Maria, cada intervalo ele estava lá fazendo esse negócio, estava uma dedicação. Ele conseguiu as cadeiras da festa, aquelas de metal que tem que levantar, na Poliglota. Poliglota. Que além de que é um russo, tem instituto de cabelo. língua aqui de Fortaleza, que ainda tinha essas mesas, ele foi lá pedir emprestado. Que era muito importante que fosse crível aquilo ali, assim. Porque a gente chegou a cogitar usar imagens de arquivo, né, assim. Mas pra gente, quando a gente resolveu um cenário, é muito importante que fosse crível, que fosse verossímil. Que você olhando para aquilo ali, você não pensasse, o grupo ali do cinema montou uma festa de 15 anos, né? Na verdade não, como é que você pode trazer o máximo de elementos possíveis, assim? E não é exagerado, se você for pensar, na verdade são os elementos que você escolhe e como você resolve mostrá-los, né? Assim, não tem nenhum momento que tenha, assim, a festa inteira, sabe? Tem sempre momentos muito fechados, o figurino é muito específico, assim, os cabelos, né? Enfim, a gente também tentou trazer pessoas que não fossem só nossos amigos, então pessoas que tivessem outras idades. Então, tem a família do Vitor, tem a família do Rodrigo, tem a família da Tati, que é a atriz. Então a gente tentou trazer também, fazer uma mistura com rostos e corpos que não são comuns pra gente ver no cinema independente. Para ficar mais crível, assim. E outra coisa, o som é da própria câmera também, né? Não foi um som gravado, é mono mesmo a câmera, e esse som, tipo Papaléguas, é da própria câmera sendo rebobinado mesmo. A gente fez também um set list de músicas da época, ficar tocando lá na hora, porque a gente tinha que, enfim, simular uma festa de fato dos anos 80, como estivesse rolando ali. E o mais maravilhoso é que a Tati, que é a nova atriz desse segmento, ela de fato tinha 15 anos na época que ela estava filmando, e ela não conhecia nenhuma música dos anos 80. Então, durante ela ficava assim, sem saber como dançar, e a gente ficava fazendo as coreografias do lado dela, pra ver se ela... Mas, tipo, ela não conhecia como era o bonde do Tigrão. É porque ela nasceu depois da Axé Bahia 97, né? Então não pegou. Então, foi uma coisa muito doida, assim, a gente falou, gente, eu não sei dançar, a gente se deparou com coisa da realidade que a gente não tinha pensado ainda. Mas para esse segmento era muito louco, né? A gente tinha muito essa preocupação, que era, será que a locação está convincente? Porque foi gravado em 2 locações diferentes, né? O banheiro, as coisas em 2 locações diferentes. Será que é convincente? Será que... Não, a casa é super. A casa que é a casa do Breno. Que é a casa depois que a gente filmou. As outras cenas são na mesma casa, mesmo no banheiro, né? Mas a casa, que é a casa do outro diretor, Breno, ela é muito anos 90 aí. Parece que desde lá não mudou nada. Então, parece que a casa continua mesmo, né? Quando a gente se deu conta que a casa dele, a decoração se manteve desde 90 aí. Mas tipo, pra tinha uma coisa, por exemplo, o filme, né? Que eles assistem, assim, como é quase... Tipo, tem que ter a televisão, né? Qual é a televisão, assim? Tipo, tem que ser de tubo, não pode ser uma televisão LCD aparecer do nada ali. Qual é... O próprio pai também, na coisa da moviola, né? Sim, a moviola também, que era muito importante pra gente ter, enfim, essa ilha de edição linear de VHS. Mas é engraçado. Que funcionasse, porque tinha que ter luz, não podia estar desligado também, né? Na própria festa em si, acho que não só a questão da arte, tá de parabéns ali, mas só da gente ter mudado a câmera, né, tipo VHS, é outra forma de filmar, né, porque primeiro que é um personagem que está filmando, e segundo que era câmera na mão, segundo que a lógica de você filmar um VHS e tal, uma festa de família é completamente diferente, então isso interferiu muito também na maneira como o set foi levado também, não era? Nesse segmento eu era uma das assistentes de direção, acho que ela tinha direção, e aí teve o primeiro take. Aí eu falei, corta. Não, aí tipo, alguém me disse, não, a atriz tá na câmera, gente, não pode. A pessoa disse VHS, eu, caralho, é esse, volta. A gente foi mal, porque, assim, de repente a minha tava olhando pra câmera, a gente, não pode, olha pra câmera. Foi uma das coisas mais fáceis de filmar, foi só deixar a galera na festa e ficou lá com a câmera. Mas foi o último, não foi que a gente filmou? Foi nas últimas coisas. Foi o último. Não, foi o último. Foi o último, a gente trocou o da casa de praia com o Foi. E aí já nessa coisa de quase um mês filmando, tipo, a ator não olha pra câmera e fica uma VHS, gente, corta, tá errado. Ó, por favor, não olhar pra câmera, pessoal, isso, né, porque VHS, E também tem o fato que é o câmera subjetiva do outro personagem, né, que isso é dado
depois, então eram outros códigos. E também, mas a câmera estava muito boa, porque é muito importante também que a câmera estivesse também filmando ok, porque ela não podia ser uma imagem de uma VHS hoje, né? Tem que ser uma VHS na época, né? Assim, não pode também ser uma VHS tipo, muito desgastada. E também tinha que ter o som tinha que estar funcionando também, né? Então a gente também teve essa busca também. Ela estava meio velha, assim, que ela não tinha autonomia de bateria, né? Mas o que estava velho era a câmera. A fita era nova. Não, a câmera é uma câmera... Ela tinha ali na frente, assim. Mas na verdade é importante para esse segmento específico que as pessoas acreditassem, assim, né? Que não parecesse que a gente montou de fato algo assim. Mas teve esse cabo que a gente captou, é um cabo até que a gente usou no Pérola. Na época foi no Ministério dos Mortos de Pérola. Tem também para fazer VHS, a gente comprou na época para isso. E é muito legal esse cabo que você consegue aquelas coisas de voltar, né, gente? Tipo, a gente gravou de fato a imagem sendo passada para frente, né? Não foi no computador, assim. A gente conseguiu fazer isso manualmente e isso gera um vídeo da gente manipulando isso na câmera. Tá entendendo? Ó, a gente vai transferir da câmera para o computador. E a gente queria que tivesse aquela parte que ele volta para ver a filha. E aí a gente rebobinou de fato na câmera. E esse cabo que passa para o computador, ele bota para gravar o que a gente está fazendo na câmera. Como é o print screen. Então a gente botava para voltar, botar para frente e pausava. Aí ele gravava isso tudo. Assim. Acho que teve uma coisa também que pode ter contribuído para esse envelhecimento da imagem, é que a imagem de VHS, ela comparado com o tamanho do HD, é bem menor, o quadro fica bem menor, a gente teve que esticar um pouco assim, aí acho que perde a resolução. Mas vai dar uma piora que melhora, né? Era muito importante que fosse muito diferente, assim, as imagens, que você tivesse de fato uma mudança. Até porque esse segmento, eu acho que todos os segmentos têm um pouco isso, mas isso para mim é muito claro. Você começa de um jeito e termina, tipo, você não imagina, pelo menos eu, até hoje, assim, não imagino que ele vai fazer a curva que ele faz, assim. E eu acho que todos, de alguma maneira, maior ou menor, mas todos os segmentos eu acho que começam de uma maneira e eles vão ganhando, tipo, vão se modificando, assim, terminando com outras imagens, normalmente. As imagens que às vezes parecem que estão saindo de outro lugar, mas porque estão apontando sempre para outro lugar, né? São filmes que não se fecham em si. Por mais que a história seja fechada, mas de alguns, mas ele parece que está sempre apontando para um outro lugar. Parece que você está sempre, de fato, desembocando em outra história, assim. A gente até brinca dizendo que parece que da menina, né, da Priscila, na cama, pro VHS, parece que você, sei lá, foi com um raio-x dela, assim, do nada, que é laranja com laranja. A gente não viaja, assim, não faz muito sentido não, mas de maneiras de você passar de um pro outro de maneira mais fluida, né? De um olhar para um outro olhar. Parece que ela dorme, então parece que... Eu sempre penso isso também. Ela tá dormindo, parece que vai entrar tipo um sonho dela de infância, assim. Uhum.